Os meus pais são bem-sucedidos e ricos, ao contrário de ti que és pobre. Ah, Joana riu-se, com aquele riso que soava como vidro partido. Estávamos todos sentados à volta da mesa de jantar, e o silêncio que se seguiu era tão denso que eu sentia a pressionar o meu peito. Lentamente, recostei-me na cadeira, juntei as mãos no colo e respirei fundo antes de responder com uma calma que eu nem sabia que possuía. Então vou parar de te mandar dinheiro e de pagar a hipoteca da casa deles. Agora é problema deles. Vi a cara do meu filho, o João, transformar-se em 2 segundos. O sangue fugiu-lhe das bochechas. Os olhos arregalaram-se como se tivesse acabado de ver um acidente de carro. A boca abriu-se e as palavras saíram trêmulas, quase inaudíveis. Que dinheiro? A voz dele falhou. Que hipoteca? A Joana parou de rir. O garfo que ela segurava ficou suspenso no ar, a meio caminho entre o prato dela e a boca. Ela olhou para mim como se eu tivesse acabado de falar outra língua. Como se as palavras que eu dissera não pudessem ser reais. E naquele momento, naquele preciso instante, quando todos olhavam para mim, à espera que eu dissesse que era uma brincadeira, eu soube que a minha vida estava prestes a ser dividida num antes e num depois. Mas deixem-me contar como chegamos aqui. Porque esta história não começou naquela tarde. Começou há 3 anos, quando meu marido morreu e me deixou sozinha numa casa demasiado grande, com demasiadas memórias e uma conta bancária que ele tinha construído com décadas de trabalho honesto. Começou quando decidi que meu filho não tinha de sofrer, que eu podia ajudá-lo sem que ninguém soubesse, sem que ele se sentisse menos homem por receber apoio da mãe. O João sempre foi um bom filho, trabalhador, respeitoso, com aquele coração bondoso que herdou do pai. Mas a vida nem sempre recompensa a bondade com prosperidade. Ele trabalhava numa empresa de logística. Um emprego decente, mas que mal dava para viver com dignidade nesta cidade onde tudo custa o dobro do que vale. Quando conheceu a Joana há 5 anos, vi os olhos dele iluminarem-se de uma forma que não via desde que era adolescente. Ela era bonita, educada, sempre vestida como se estivesse numa sessão fotográfica. Viera de uma família que, segundo ela, tinha propriedades, negócios, contactos. Na primeira vez que ele a trouxe à minha casa, notei como ela olhou para minha sala, como os olhos dela percorreram os móveis antigos, as cortinas desbotadas pelo sol, as fotografias em molduras, simples. Ela não disse nada, mas a expressão dela disse tudo. Eu não era boa o que suficiente. A minha vida simples não era boa o suficiente. E, por extensão, o meu filho também não era bom o suficiente. Mas o João estava apaixonado. E, quando se ama alguém, por vezes não se veem os sinais que os outros veem, claramente. Casaram-se 1 ano depois, numa cerimônia que os pais da Joana organizaram num salão de baile elegante no centro da cidade. Eu sentei-me na 3ª fila, com o meu vestido bege que tinha comprado numa loja de saldos. Observei enquanto o Ricardo e a Kátia, os pais dela, cumprimentavam os convidados como se fossem realeza. O Ricardo com o seu fato cinzento impecável, a Kátia com joias que brilhavam tanto que quase me cegavam. Falavam dos seus negócios, das suas viagens, da sua propriedade na costa. E eu fiquei em silêncio, porque era isso que eu tinha aprendido a fazer toda a minha vida. Ficar em silêncio, manter a paz, não causar problemas. O meu marido costumava dizer-me que eu era a cola invisível da família, aquela que mantinha tudo junto sem que ninguém notasse. E ele tinha razão, porque depois da morte dele, quando revisei as nossas finanças com o contabilista, descobri que havia mais dinheiro do que eu imaginava. Propriedades que tínhamos comprado décadas antes e que agora valiam muito mais. Investimentos modestos que tinham crescido ao longo do tempo. Nada extravagante, nada que nos tornasse ricos, mas o suficiente para vivermos em paz e ajudarmos o meu único filho. 6 meses depois do casamento, o
João veio visitar-me numa tarde. Ele parecia nervoso, inquieto, com aquelas olheiras escuras que aparecem quando as preocupações não nos deixam dormir. Sentou-se à mesa da cozinha, a mesma mesa onde tinha tomado o pequeno almoço durante toda a infância, e disse-me que ele e a Joana queriam comprar uma casa, que tinham encontrado uma perfeita, mas que precisavam de 60.000 euros para a entrada, que o banco lhes tinha aprovado o empréstimo, mas sem aquela entrada inicial. Não conseguiam fechar o negócio. Não tens de o fazer, mãe, disse-me. Ele, com a voz cheia de vergonha. Sei que é muito dinheiro. Só queria saber se, talvez, podias emprestar-nos alguma coisa. Qualquer coisa. Devolvemos-te. Prometo. Olhei-o nos olhos. Aqueles olhos que eu conhecia desde que ele os abriu pela primeira vez no hospital. E soube que não lhe podia dizer que não. Soube que se tinha trabalhado a vida toda, se tinha poupado e sacrificado, era precisamente para momentos como este. Para que o meu filho pudesse ter o seu próprio teto, para que pudesse construir uma família sem a ansiedade da renda mensal, sem o medo de um senhorio decidir vender e deixar luz na rua. Não é um empréstimo, disse-lhe eu. É uma oferta, mas com uma condição. O João olhou para mim com esperança e alívio misturados na cara. Diz a Joana de onde veio o dinheiro. Quero que ela saiba que a sogra, mesmo que use roupas simples e viva numa casa modesta, também pode ajudar. Quero que ela entenda que o sucesso nem sempre se mede pelas aparências. O João acenou com a cabeça. Abraçou-me tão apertado que quase não conseguia respirar. E pensei que esse seria o fim da história, que a minha nora saberia, que talvez ela me visse de outra forma, que haveria gratidão e respeito. Quão ingênua eu fui, quão incrivelmente ingênua. 2 semanas depois de dar o dinheiro ao João, fui visitá-los à casa nova. Levei um vaso de manjericão num vaso de barro, porque sabia que a Joana gostava de cozinhar com ervas frescas. Toquei a campainha e esperei, sentindo o sol da tarde aquecer-me as costas. Quando a Joana abriu a porta, o sorriso dela era radiante, mas os olhos dela não me olhavam realmente. Olhavam através de mim, como se eu fosse parte da paisagem. Eleanor, que surpresa, disse ela, afastando-se para me deixar entrar. O João ainda está no trabalho. Hoje chega tarde. Entrei na sala e fiquei impressionada. Chão de madeira clara, móveis, modernos em cinza pérola, uma televisão enorme pendurada na parede. Tudo parecia saído de uma revista de design. A Joana ofereceu-me café e sentámo-nos no sofá, novo, que ainda cheirava novo. Falamos de coisas triviais, do tempo, do trânsito, dos vizinhos do prédio. Mas eu estava à espera. Estava à espera que ela dissesse algo sobre o dinheiro, sobre a minha ajuda, sobre como aquela entrada tinha tornado tudo o que estávamos a ver possível. Ela nunca o mencionou. Passou meia hora, depois 1 hora. Falamos dos pais dela, de como Ricardo tinha acabado de fechar um grande negócio, de como a Kátia tinha remodelado a cozinha dela com mármore importado. Falamos de tudo menos da única coisa que eu queria ouvir. Quando me despedi e caminhei para a paragem de autocarro, senti um nó no estômago que não conseguia ignorar. Mas disse a mim, mesmo que talvez o João não tivesse encontrado o momento certo para lhe contar, ainda. Que talvez ele quisesse esperar até que tudo estivesse completamente resolvido. Convenci-me de que havia uma explicação razoável. Naquela noite, liguei ao João. Tentei ser subtil, não soar como uma mãe intrometida. Fui visitar vocês hoje. A casa está linda. Sim, mãe. Estamos muito felizes, respondeu ele, mas a voz dele soava cansada, tensa. Contaste a Joana sobre o dinheiro? Houve um longo silêncio. Demasiado longo. Mãe, é que... É complicado. A Joana é muito orgulhosa. Os pais dela sempre lhe deram tudo. E se ela souber que precisamos de ajuda, ela vai sentir que eu não sou suficiente para ela.
Percebes? Eu não percebia. Mas quando se é mãe, por vezes, aceitamos coisas que não entendemos porque queremos proteger a felicidade do nosso filho. Queremos acreditar que ele sabe o que está a fazer, que o casamento dele é da conta dele, que nós estamos apenas lá para apoiar à distância. Só não quero que ela pense que estamos a esconder coisas, disse eu suavemente. Não, estamos a esconder. Estamos só à espera do momento certo. Prometo que lhe conto. Dá-me só mais um tempo. Dei-lhe tempo, meses. E durante esses meses, continuei a visitá-los ocasionalmente. Continuei a ouvir a Joana falar dos pais bem-sucedidos, das suas propriedades, dos seus negócios prósperos. Continuei a vê-la tratar-me com aquela polidez fria que se usa para alguém que se tolera. Mas não se respeita. Ela nunca foi rude. Nunca me desrespeitou diretamente. Mas havia algo no tom dela. Na maneira como ela sorria quando eu chegava com os meus recipientes Tupperware de comida caseira. Na forma como comparava tudo o que eu fazia com o que os pais dela faziam. A minha mãe cozinha também, mas tem uma cozinha enorme com eletrodomésticos profissionais. Diz que é mais eficiente assim. O meu pai diz sempre que é preciso investir em qualidade. É por isso que comprou o carro importado dele, porque vai durar décadas. Pequenas farpas, embrulhadas em veludo. Pequenas comparações, que me lembravam constantemente eu não estava à altura do padrão dela. E eu suportei porque amava o meu filho, porque não queria ser a sogra problemática, aquela que causa divisões no casamento. Mas então o João veio ver-me novamente 6 meses depois de comprar a casa. Desta vez, o rosto dele mostrava mais do que apenas nervosismo. Mostrava desespero. Mãe, preciso de te pedir outro favor, um grande favor. Sentou-se na mesma cadeira da cozinha e explicou que o pagamento mensal da hipoteca era mais alto do que tinham calculado. Que o salário dele mal cobria as despesas básicas, que a Joana não estava a trabalhar porque estava à procura do emprego perfeito, algo digno da sua educação e habilidades, que precisavam de ajuda com os pagamentos mensais apenas temporariamente, apenas até ele receber um aumento ou ela encontrar um emprego. Quanto precisas? Perguntei eu, embora já soubesse que a resposta ia magoar. 2.000 euros por mês. 2.000 euros por mês. 24.000 euros por ano. Fiz as contas na minha cabeça. Eu conseguia fazer. O meu rendimento de aluguer e a minha pensão permitiam isso. Mas algo dentro de mim resistiu. Algo dizia-me que isto não estava certo, que eu estava a ultrapassar uma linha invisível. João, a Joana sabe que me estás a pedir isto? Novamente, aquele silêncio desconfortável. Não, e preferia que ela não soubesse. Ela já se sente mal por eu não ganhar o suficiente. Se ela souber que a minha mãe nos está a sustentar, vai ser pior. Por favor, mãe, só por um tempinho. Juro. E lá estava eu de novo, presa entre os meus instintos e o amor de mãe. Entre o que eu sabia que era certo e o que o meu coração me pedia para fazer. Concordei. Claro que concordei. Porque quando vês o teu filho com os olhos cheios de angústia, quando sabes que ele está a lutar para manter a sua vida em pé, fazes o impossível para o ajudar, mesmo quando sabes que é provavelmente um erro. Todos os meses, religiosamente, transferia 2.000 euros para a conta do João. Ele enviava-me mensagens agradecendo, prometendo que as coisas iam melhorar em breve. E eu continuei a visitá-los, a continuar a cozinhar para eles, a continuar a ouvir a Joana falar de tudo o que ela tinha, de tudo o que os pais dela lhe tinham dado, de quão sortuda ela era por ter uma família tão bem sucedida. Tudo isto enquanto eu, a pobre sogra, aquela que vivia numa casa modesta e usava roupa de épocas passadas, estava a sustentar financeiramente a vida perfeita que ela exibia. 1 ano passou assim. Depois também, e as coisas
não melhoraram. O João continuava no mesmo emprego, a ganhar o mesmo. A Joana ainda não tinha encontrado aquele emprego perfeito. Eu ainda precisava dos meus 2.000 euros por mês. E eu continuei invisível no meu próprio ato de generosidade. Comecei a sentir algo que nunca tinha sentido antes em relação à minha nora. Não era ódio. O ódio é demasiado forte, demasiado ativo. Era algo mais frio, mais profundo. Era decepção misturada com ressentimento. Uma combinação que se instalou no meu peito como uma pedra que crescia lentamente. Mas eu mantive a paz. Engoli as minhas palavras. Sorri quando tive de sorrir, porque era isso que tinha feito a minha vida toda. Manter a paz significava engolir a própria voz. E eu tinha aperfeiçoado essa arte até se tornar segunda à natureza. Até aquela tarde, até aquele momento em que a Joana decidiu que o meu silêncio era permissão para me humilhar. Tínhamos falado de uma viagem que eles estavam a planear, algo sobre uma semana em Cancún, um resort, tudo incluído. Comentei, sem pensar muito, que parecia maravilhoso, mas caro. E foi aí que a Joana soltou aquela gargalhada. Aquela gargalhada que mudaria tudo. Eleanor, quando se tem uma família bem-sucedida, estas despesas não são um problema. Meus pais são bem-sucedidos e ricos, ao contrário de ti que és pobre. É por isso que eles podem pagar estes luxos e ajudar-nos quando precisamos. A sala ficou em silêncio. O João tinha congelado o garfo a meio caminho da boca. E eu, depois de 3 anos, a engolir palavras, a ser invisível, a sustentar uma vida que ela nem sabia que eu estava a sustentar, decidi que era o suficiente. Recostei-me na cadeira e senti algo estranho a correr pelo meu corpo. Era como se todos aqueles anos de silêncio, de engolir palavras, de sorrir quando devia ter chorado, se tivessem concentrado num único ponto dentro do meu peito. E agora aquele ponto estava prestes a explodir. Mas não explodiu com gritos ou lágrimas. Explodiu com algo muito mais poderoso, com a verdade dita calmamente. Então vou parar de te mandar dinheiro e de pagar a hipoteca da casa deles. Agora é problema deles. As palavras saíram da minha boca com uma serenidade que eu nem reconhecia em mim. Não as gritei, não as cuspi com raiva. Pronunciei-as com a mesma tranquilidade que se usa para anunciar que haverá um amanhã. E talvez seja isso que as tornou mais devastadoras. A calma, o controle absoluto na minha voz enquanto via o mundo da Joana a desmoronar-se diante dos meus olhos. O João deixou cair o garfo. O som do metal no cerâmico ecoou no silêncio como um tiro. O rosto dele perdeu toda a cor. Os lábios dele moveram-se, mas nenhuma palavra saiu primeiro. E então, finalmente, aquela pergunta que mudaria tudo. Que dinheiro? A voz dele soou oca, distante, como se viesse do fundo de um poço. Que hipoteca? Ah, Joana olhava para mim. A expressão dela tinha passado de escárnio para confusão em questão de segundos. O sorriso arrogante que ela tinha momentos antes estava congelado no rosto dela como uma máscara mal ajustada. Do que é que ela está a falar? Perguntou ela, olhando primeiro para o João e depois para mim. João, do que é que a tua mãe está a falar? Mas o João não conseguia falar. Ele olhava para mim com uma mistura de pânico e súplica, como uma criança que acabou de ser apanhada a fazer algo proibido. E naquele momento entendi algo terrível. O meu filho nunca planeou contar a verdade à esposa. Nunca. Ele não estava à espera do momento certo. Ele estava simplesmente a esperar que eu permanecesse invisível para sempre. João, disse eu suavemente, ainda com aquela calma que surpreendeu até a mim. Acho que é a altura de dizeres à tua esposa quem pagou os 60.000 euros pela entrada desta casa e quem tem pago 2.000 euros por mês nos últimos 3 anos, para cobrir a hipoteca que vocês dois não conseguem pagar sozinhos. Vi as palavras atingirem a Joana como bofetadas invisíveis.
A boca dela abriu-se, ligeiramente. Os olhos dela, aqueles olhos que sempre me tinham olhado com condescendência, mostravam agora algo que eu nunca tinha visto neles. Choque, genuíno. Isso não pode ser verdade, sussurrou ela. Depois virou-se para o João com mais força. João, diz-lhe que isso não é verdade. O João tinha as mãos na mesa, os nós dos dedos brancos de tanta pressão. Ele respirava depressa, demasiado depressa. Quando falou, a voz saiu quebrada. Joana, eu ia contar-te. A sério, conta-me o quê? A voz da Joana subiu uma oitava. Conta-me o que exatamente, João? Que a minha mãe nos ajudou com a entrada. E o quê? Que ela nos tem ajudado com os pagamentos mensais, porque o meu salário não era suficiente. E tu e eu o quê? A Joana levantou-se. As mãos dela tremiam. Acaba essa frase, João, e tu não trabalhas. Completei a frase por ele. A minha voz ainda estava calma, quase gentil. Estás à procura do emprego perfeito há 3 anos, Joana. Enquanto isso, eu tenho pago esta casa. Esta casa em que tu vives. Esta casa sobre a qual te gabas. Esta casa que tu achas que é a prova do teu sucesso. A Joana olhou para mim como se tivesse acabado de ver um fantasma. E talvez fosse isso que eu tinha sido para ela o tempo todo. Um fantasma. Uma presença que ela tolerava, mas nunca via realmente. Alguém que existia nas margens da sua vida perfeita, útil apenas para preencher espaço nas reuniões familiares. Não acredito em ti, disse ela finalmente. Mas a voz dela carecia de convicção. Os meus pais teriam me dito se precisasses de ajuda. Abri a minha mala, aquela mala de couro gasta que eu usava há anos, e tirei o meu telemóvel. Os meus dedos, a tremer agora pela primeira vez em toda a conversa, navegaram pela minha aplicação bancária. Virei o telemóvel e coloquei-o na mesa em frente a Joana. Aqui está a transferência de 60 mil euros que fiz há 3 anos. E aqui estão as transferências mensais de 2 mil euros. Todos os meses, sem falhar, durante 36 meses, 72 mil euros no total. Podem verificar as datas, os valores, tudo. A Joana inclinou-se sobre a mesa e olhou para o ecrã. Vi os olhos dela percorrerem os números, as datas, as confirmações bancárias. O rosto dela passou por uma dúzia de expressões em questão de segundos. Incredulidade, confusão, raiva, vergonha. Quando levantou os olhos, já não me olhava com condescendência. Ela olhava para mim com algo muito mais complexo, algo que parecia uma mistura de humilhação e fúria. João, disse ela, sem tirar os olhos de mim. Diz-me que isto é alguma brincadeira horrível. Não, é brincadeira, respondeu ele numa voz quase inaudível. A mãe tem nos ajudado, por quê? Porque eu não ganho o suficiente. Porque precisávamos de ajuda. E eu não te contei porque sabia que te ias sentir mal, que ias pensar que eu não sou capaz de manter esta casa, que eu ia sentir-me mal, sentir-te mal. A Joana virou-se para ele e pela primeira vez vi algo quebrar na sua fachada perfeita. João, tens mentido para mim há 3 anos. Todas as vezes que disseste à tua mãe para vir visitar, todas as vezes que ela trazia comida, todas as vezes que eu falava das nossas conquistas à frente dela, tu sabias. Tu sabias que ela estava a pagar por tudo isto. E tu deixaste-me parecer uma idiota. Eu não queria que te sentisses menos. Tentou explicar o João, também a levantar-se. Os teus pais sempre tiveram tanto. Sempre te deram tudo. E eu só queria que tu tivesses o mesmo, para não sentires que escolheste mal ao casares comigo. Escolher mal. A Joana soltou uma risada amarga. Nada como aquela risada zombeteira de antes. Escolher mal foi confiar em ti. O que fiz de errado foi acreditar que esta vida era real
que tínhamos construído juntos. E acontece que temos vivido à custa da caridade da tua mãe este tempo todo, à custa da mulher, à custa da mulher. Ela não terminou a frase, mas não precisou. Todos sabíamos o que ela ia dizer. À custa da mulher que eu olhava de lado. À custa da mulher que eu tratava como se fosse inferior. À custa da mulher cujo dinheiro estava a sustentar a minha vida de fantasia, enquanto eu me gabava de uma riqueza que nunca foi minha. Levantei-me devagar. Os meus joelhos protestaram um pouco, mas mantive-me firme. Guardei o telemóvel na mala e fechei-a com um clique suave que ressoou no silêncio tenso da sala. Não foi caridade, disse eu, olhando a Joana diretamente nos olhos. Foi amor. Foi uma mãe a ajudar o filho, porque é isso que as mães fazem. Mas havia uma condição, uma única condição. Pedi ao João para ti dizer a verdade. Para ser honesto contigo sobre de onde vinha o dinheiro, porque eu não precisava da tua gratidão, Joana, mas merecia o teu respeito. E em vez disso, durante 3 anos, trataste-me como se eu fosse invisível, como se a minha vida simples fosse motivo de pena, como se o facto de eu não me gabar de riqueza significasse que eu não tinha valor. Eleanor, eu não. A Joana começou, mas eu levantei a mão. Deixa-me terminar. Ouvi durante 3 anos. Agora é a minha vez de falar. Ouvi-te falar dos teus pais bem-sucedidos, das suas propriedades, dos seus negócios, de tudo o que eles têm e de tudo o que te deram. E eu nunca disse nada porque não queria causar problemas. Porque queria que o meu filho fosse feliz. Porque acreditava que o amor que sentia pelo João era razão suficiente para ficar em silêncio enquanto tu me fazias sentir pequena a cada visita. As lágrimas começaram a rolar pelas faces da Joana. Mas eu não podia parar agora. 3 anos de palavras não ditas procuravam uma saída. Mas hoje cruzaste uma linha. Hoje decidiste que a minha humildade era fraqueza, que o meu silêncio era permissão para me humilhares abertamente. E nesse momento decidi que não vou ser invisível nunca mais. Não vou continuar a pagar por uma vida que tu nem aprecias numa casa onde não sou respeitada. Caminhei para a porta da frente com passos lentos e firmes. Cada passo ecoava no silêncio absoluto que as minhas palavras tinham deixado para trás. Podia sentir os seus olhares fixos nas minhas costas, o peso da verdade que acabara de explodir no meio daquela sala de estar perfeitamente decorada. A minha mão tocou na maçaneta, aquele metal frio, que de alguma forma me ancorava à realidade do que eu acabara de fazer. Mãe, espera. A voz do João soava desesperada, quebrada. Por favor, não vás embora assim. Podemos falar sobre isto. Podemos consertar. Parei, mas não me virei. Se o olhasse nos olhos naquele momento, se visse a dor no rosto dele, podia fraquejar. E eu não podia dar-me ao luxo de ser fraca agora. Não depois de ter finalmente encontrado a minha voz. Não há nada para consertar. João, tu tomaste decisões. Decidiste mentir à tua esposa durante 3 anos. Decidiste fazer de mim o teu segredo, a tua cúmplice silenciosa numa mentira que eu nunca pedi para guardar. E agora vocês dois têm de viver com as consequências dessas decisões. Mas tu não podes. Tu não podes simplesmente cortar o dinheiro assim. Foi a Joana a falar agora, e a voz dela tinha perdido toda a arrogância que a caracterizava. Ela soava assustada, vulnerável. Esta casa, a hipoteca, não conseguimos pagar sem a tua ajuda. Vão executar. Vamos perder tudo. Virei-me, então, devagar. Olhei para os dois parados no meio daquela sala de estar que eu tinha ajudado a mobilar. O João com os olhos vermelhos, as mãos a tremer ao lado do corpo. A Joana com o rímel borrado, as mãos a tapar a boca como se pudesse impedir as palavras que já tinham saído. Os teus pais são bem-sucedidos e ricos, disse a Joana, segundo as tuas próprias palavras, de há apenas 10 minutos.
Tenho a certeza que eles te vão poder ajudar. Afinal, é isso que as famílias bem-sucedidas fazem. Ajudam os seus filhos. Vi algo quebrar nos olhos da Joana. Uma pequena rachadura no início, mas uma que se espalhou rapidamente. Ela abriu a boca para responder, mas nada saiu. Apenas um som abafado, como se as palavras estivessem presas na garganta. Não podem, sussurrou ela, finalmente. Os meus pais não podem ajudar-nos agora. Eles estão a passar por um momento complicado nos negócios. Que conveniente, respondi sem emoção na voz. Que incrivelmente conveniente que agora, quando precisas de mim, acontece que a família bem-sucedida não pode ajudar. Mãe, por favor. O João deu um passo na minha direção. Sei que cometi um erro enorme, mas não podes castigar-nos assim. Não podes simplesmente deixar-nos cair assim. Castigar-vos. Repeti a palavra como se fosse a primeira vez que a ouvia. Não, vos estou a castigar, João. Estou simplesmente a deixar de carregar um peso que nunca deveria ter sido meu. O vosso casamento, a vossa casa, as vossas finanças são da vossa responsabilidade, não minha. Durante 3 anos, assumi uma responsabilidade que não era minha. E fiz isso por amor. Mas o amor não pode existir onde não há respeito. E esta noite ficou muito claro que não sou respeitada nesta casa. Eu respeito-te, João, disse ele, com a voz a falhar. Mãe, eu respeito-te. Eu amo-te. Tu és a coisa mais importante para mim. Se isso fosse verdade, não me terias feito o teu segredo vergonhoso. Se isso fosse verdade, terias defendido a minha honra quando a tua esposa me menosprezava a quinteronalidade a cada visita. Se isso fosse verdade, teria sido honesto desde o início. A Joana afundou-se no sofá, aquele sofá cinzento pérola que provavelmente custou mais do que eu gastava em 6 meses. Cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Não, foi um choro delicado. Foi um soluço desesperado, gutural, o choro de alguém a ver o seu mundo a desmoronar-se. Desculpa, disse ela entre soluços. Desculpa, Eleanor. Tens razão. Tratei-te horrivelmente. Fui arrogante e cruel, e não tens ideia do quanto me arrependo agora. Mas por favor, não faças isto conosco. Somos família. Uma família construída sobre a honestidade, respondi eu. E não houve honestidade aqui. Apenas segredos, mentiras, aparências. Construíste uma vida de cartão pintada de dourado. E agora que a chuva está a cair, estás a descobrir que o cartão se dissolve. Abri a porta. O ar fresco da noite bateu-me no rosto. E por um momento senti que podia respirar totalmente pela primeira vez em horas. Antes de sair, virei-me uma última vez. Tem até ao fim do mês. Farei a última transferência de 2.000 euros para este mês porque não quero que percam a casa imediatamente. Isso dá-vos 30 dias para encontrarem uma solução. Arranjem trabalhos extra. Vendam o carro, se for preciso. Peçam ajuda aos pais bem-sucedidos da Joana. Ou melhor ainda, reconheçam que estão a viver acima das vossas possibilidades e encontrem algo mais alinhado com a vossa realidade. Mas seja o que for que decidam fazer, terão de o fazer sem o meu dinheiro, mãe. O João tentou aproximar-se, mas parou meio como se uma parede invisível o estivesse a segurar. E João, acrescentei, eu, olhando diretamente para ele, da próxima vez que quiseres ajudar alguém que amas, não faças disso um segredo. Segredos apodrecem tudo o que tocam. E este segredo apodreceu o vosso casamento desde o primeiro dia. Saí e fechei a porta, atrás de mim. O som foi final, como o fechar de um capítulo. Caminhei até a rua, onde tinha estacionado o meu carro, aquele carro velho, mas fiável que tinha comprado há 10 anos e que ainda funcionava perfeitamente. As minhas mãos tremiam ao tirar as chaves da mala, não de medo ou arrependimento. Tremiam pela
adrenalina de ter feito algo que deveria ter feito há muito tempo. Sentei-me no banco do condutor e fechei os olhos. As lágrimas começaram a cair então, agora que estava sozinha. Agora que ninguém me podia ver. Não eram lágrimas de tristeza exatamente. Eram lágrimas de alívio, de 3 anos a reprimir-me, a morder a língua, a fazer-me pequena para que os outros pudessem sentir-se grandes. Chorei pela relação com a minha nora que nunca existiu e provavelmente nunca existiria. Chorei pelo meu filho, que escolheu o caminho fácil das mentiras em vez do caminho difícil da verdade. E chorei por mim, pela mulher que tinha sido forte o suficiente para apoiar os outros, mas se tinha esquecido de se apoiar a si mesma. Quando finalmente liguei o carro e comecei a voltar para casa, senti algo estranho no peito. Levei vários minutos a reconhecê-lo porque fazia tanto tempo que não o sentia. Era paz. Uma paz estranha tingida de tristeza, mas paz, ainda assim. Pela primeira vez em 3 anos, não tive de fingir. Não tive de sorrir quando queria chorar. Não tive de ser invisível. Cheguei à casa. Aquela casa modesta com as suas cortinas desbotadas e os móveis antigos. A mesma casa que a Joana tinha olhado com desprezo na primeira vez que ele a trouxe para me conhecer. Entrei e acendi as luzes da sala. Tudo estava exatamente onde eu tinha deixado. As fotografias do meu marido na lareira, o tapete tecido à mão, que a minha mãe me tinha dado há décadas, os livros, empilhados ao lado do sofá, porque eu nunca tive prateleiras suficientes para todos eles. Fiz uma chávena de chá para mim e sentei-me na minha poltrona favorita, aquela que estava um pouco afundada do lado esquerdo de tanto uso. Dei o primeiro gole e deixei o calor espalhar-se pelo meu corpo. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem do João. Não a abri, depois outra e outra. 5 mensagens, no total. Deixei-as por ler. Não porque fosse cruel, mas porque sabia que se as lesse, se visse os seus pedidos desesperados, podia fraquejar. E eu não podia permitir isso. Não ainda. Naquela noite dormi melhor do que em meses. E quando acordei na manhã seguinte com o sol a entrar pela janela do meu quarto, soube que algo fundamental tinha mudado. Tinha recuperado algo que tinha perdido sem sequer perceber. A minha dignidade. E embora o preço tivesse sido alto, embora eu soubesse que as próximas semanas seriam difíceis, não me arrependi, porque às vezes amar alguém significa parar de o resgatar. E às vezes respeitar-se a si próprio significa deixar de ser invisível. Passaram 5 dias até o João aparecer à minha porta. 5 dias em que o meu telemóvel não parou de vibrar com mensagens que me recusei a ler. 5 dias em que me dediquei às minhas rotinas simples. Regar as plantas, ler os livros que tinha adiado, cozinhar apenas para mim pela primeira vez em anos. Havia algo estranhamente libertador em preparar uma pequena porção de sopa, em não ter de pensar nos gostos de mais ninguém, em comer quando tinha fome, e não quando o relógio ditava que era hora do jantar em família. Mas naquela quinta-feira à tarde, quando ouvi a campainha, soube quem era antes de abrir a porta. Uma mãe sabe sempre. Abri a porta e lá estava o João, com a mesma roupa que usava para o trabalho, mas amarrotada como se tivesse dormido com ela. Tinha olheiras profundas e uma barba de vários dias que o fazia parecer mais velho do que os seus 35 anos. Mãe, disse ele, e a voz dele partiu-se naquela única palavra. Afastei-me e deixei-o passar. Não disse nada. Apenas fechei a porta e fui para a cozinha, onde tinha café fresco. Servi-lhe uma chávena sem perguntar se ele queria. Ele sentou-se à mesa no seu lugar habitual e agarrou a caneca com as mãos, como se precisasse do calor, para não desmoronar. A Joana foi embora, disse ele finalmente. Foi para a casa dos pais há 3 dias. Diz que precisa de tempo para pensar, que não consegue estar
naquela casa sabendo que cada tijolo é uma mentira. Sentei-me em frente a ele, mas não disse nada. Tinha aprendido que, por vezes, o silêncio é a resposta mais eloquente. Está tudo a desmoronar-se. Mãe, no trabalho, ofereceram-me horas extras, mas não é suficiente. Fiz as contas e mesmo a trabalhar 14 horas por dia, não consigo cobrir a hipoteca total, a casa. Vamos perder a casa. E talvez seja isso que merecemos. Talvez, respondi eu suavemente, não com crueldade, mas com a honestidade que a nossa relação precisava há anos. O João levantou os olhos, surpreendido com a minha resposta direta. Mas depois acenou lentamente com a cabeça. Tens razão. Merecemos perder tudo. Eu mereço perder tudo. Usei-te, mãe. Transformei-te na minha solução fácil e nem tive a coragem de ser honesto sobre isso. E o pior é que deixei a Joana tratar-te como ela o fez. Todas as vezes que ela fazia aqueles comentários, todas as vezes que ela comparava a família dela com a nossa, eu apenas ficava em silêncio porque se te defendesse, teria de admitir a verdade. E agora? Perguntei eu. Vens pedir perdão ou vens pedir dinheiro? A pergunta foi dura. Eu sei, mas eu precisava de saber. Precisava de entender se o meu filho estava finalmente a crescer ou se estava apenas à procura de outra muleta. Vim pedir perdão, respondeu ele, e as lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Apenas. Não espero que me perdoes, hoje ou amanhã. Talvez nunca me perdoes, mas eu precisava que soubesses que entendo o que fiz. Entendo que te falhei não apenas como filho, mas como ser humano. E se perder a casa, se a Joana me deixar, se eu perder tudo, é o preço que tenho de pagar por ser um cobarde. Algo no meu peito suavizou. Não, completamente, mas o suficiente. Estendi a minha mão pela mesa e toquei na dele. Estava fria, trêmula. Perdute, disse eu, e vi os ombros dele tremerem como um soluço que ele estava a conter. Mas perdoar-te não significa que voltemos ao que éramos. As coisas mudaram, João. Eu mudei. Não vou ser mais a solução invisível para os teus problemas. Não vou ficar em silêncio quando deveria falar. Eu sei, sussurrou ele. E está tudo bem. É mais que tudo bem. É o que deveria ter acontecido há anos. Sentámo-nos em silêncio por um longo tempo, a beber café sem necessidade de preencher cada segundo com palavras. E nesse silêncio, senti algo a começar a curar. Não tudo, não ainda, mas era um começo. Naquela noite, depois do João ter ido embora, continuei a pensar na Joana, naquela família bem-sucedida e rica com que ela se gabava tanto. Algo na história toda não batia certo. Se eles realmente tinham tanto dinheiro, por que é que a Joana não tinha pedido ajuda aos pais todos estes anos? Por que é que ela tinha aceito viver numa situação financeira precária quando supostamente tinha acesso a toda aquela riqueza familiar? No dia seguinte, liguei ao Arthur. Arthur era amigo do meu marido há décadas. Era advogado especializado em imobiliário e finanças corporativas. Mantivemos o contato depois da morte do meu marido com chamadas ocasionais e almoços a cada poucos meses. Eleanor, que, surpresa, disse ele quando atendeu. Como estás? Preciso de um favor, Arthur, e preciso da tua discrição absoluta. Houve uma pausa. Estás a preocupar-me. O que se passa? Contei-lhe a história. Não todos os detalhes, mas o suficiente. Dei-lhe os nomes dos pais da Joana, Ricardo e Kátia Sandoval. Disse-lhe que eles, supostamente, tinham propriedades e negócios bem-sucedidos, mas que algo na narrativa toda parecia suspeito para mim. Dá-me um par de dias, disse o Arthur. Tenho acesso a registros públicos. Se houver algo para encontrar, encontrarei. 3 dias depois, o Arthur apareceu à minha casa com uma pasta de papel de embrulho cheia de documentos. A expressão dele era séria enquanto se sentava em frente a mim na sala de estar. Eleanor, o que vou dizer não é
Agradável. Diz na mesma. Ele abriu a pasta e começou a mostrar-me documentos, registros de propriedade, relatórios de crédito, documentos judiciais. Com cada página que ele virava, a imagem da família bem-sucedida da Joana desmoronava-se como um castelo de areia sob a maré. O Ricardo Sandoval teve vários negócios nos últimos 20 anos, explicou o Arthur. Todos falharam. Ele tem processos pendentes por dívidas não pagas. A casa onde eles vivem não é tudo deles. Estão a alugar e estão 3 meses em atraso. O carro que ele conduz, aquele suposto carro importado, está em nome de uma empresa de financiamento, tem 6 pagamentos em atraso. Vão retirar. Lô. Sentiu o estômago apertar. As propriedades que eles supostamente têm na costa nunca existiram. Ou se existiram, perderam-nas há anos. A Kátia trabalhou como gerente num departamento, mas foi despedida há 8 meses devido a cortes. Não encontrou outro emprego desde então. Toda a família está a ser sustentada por cartões de crédito no limite. Era tudo uma mentira, sussurrei eu. O tempo todo era tudo uma mentira. Não só isso, continuou o Arthur, tirando outro documento. Encontrei mais uma coisa. Há 6 meses, o Ricardo tentou obter um empréstimo usando a casa do teu filho como garantia. O teu filho provavelmente não sabe, mas alguém pediu informações sobre a propriedade usando os dados pessoais do João. O pedido foi rejeitado porque descobriram que o João não era o único proprietário da dívida, que havia transferências regulares de uma terceira pessoa, de ti. O ar saiu dos meus pulmões. Estás a dizer que eles tentaram usar a casa do meu filho como garantia para as dívidas deles. É exatamente isso que estou a dizer. E há mais. A Joana sabia das dificuldades financeiras do João desde o início. Encontrei e-mails entre ela e a mãe dela de há 3 anos em que discutiam como lidar com a situação da sogra que tinha propriedades e poupanças. As palavras exatas que a Kátia usou foram: essa mulher é o teu seguro de vida. Mantém-na por perto. Senti-me doente. Literalmente tive de me levantar e ir até a janela para respirar ar fresco. Todo este tempo, todos estes anos, não tinha sido uma coincidência. Não tinha sido apenas orgulho ou falta de comunicação. Tinha sido um plano, uma estratégia calculada para aceder ao meu dinheiro sem o meu conhecimento. A Joana nunca procurou aquele emprego. Perfeito, pois não? Perguntei eu sem me virar. Não há registro dela ter enviado um único currículo em 3 anos, confirmou o Arthur. Eleanor, acho que o plano deles era eventualmente conseguir que tu colocasses a casa em nome do João e da Joana juntos e depois usá-la como garantia para livrar a família deles das dívidas. Virei-me para o encarar. O João sabe alguma coisa disto? Não acho. Pelo que vi nos documentos, todas as comunicações foram entre a Joana e os pais dela. O teu filho parece ter sido uma peça em tudo isto tanto quanto tu. Não consegui dormir naquela noite. Todas as vezes que fechava os olhos, via aqueles documentos, aqueles e-mails, onde me chamavam de seguro de vida, onde planeavam usar o meu filho como ponte para o meu dinheiro. A raiva que senti não era quente nem explosiva. Era fria, calculada, do tipo que te faz pensar com clareza absoluta. Durante anos, culpei-me por não ter visto sinais, por ter sido ingênua. Mas acontece que não havia sinais para ver. Tinha sido uma armadilha, desde o início, construída com sorrisos falsos e mentiras perfeitamente ensaiadas. Na manhã seguinte, liguei ao João. Preciso que venhas à casa e tragas a Joana. É importante. Mãe, a Joana ainda não quer falar comigo. Ela está na casa dos pais dela. Então liga-lhe agora e põe-na em viva voz, disse. Eu com uma calma que surpreendeu até o João. Diz-lhe que tenho informações sobre as tentativas do pai dela de usar a tua casa como garantia para empréstimos fraudulentos. Diz-lhe que tenho cópias de e-mails entre ela e a mãe
dela a discutir como me manipular para aceder ao meu dinheiro, e diz-lhe que se ela não estiver aqui em 30 minutos, toda essa informação vai diretamente para um advogado para proceder legalmente. Vi a cor fugir do rosto do João. O que estás a dizer? Liga-lhe. O João tirou o telemóvel com as mãos a tremer, discou. A Joana atendeu ao terceiro toque. João, já te disse que... Joana, minha mãe está aqui e diz que tem informações sobre o teu pai a tentar usar a nossa casa como garantia e sobre e-mails entre ti e a tua mãe. O silêncio do outro lado da linha foi absoluto. Tão longo que o João verificou o telemóvel para ter a certeza de que a chamada não tinha caído. Estou a caminho, disse a Joana finalmente, e a voz dela soava diferente, pequena, assustada. Ela chegou 25 minutos depois, acompanhada pelos pais dela. O Ricardo e a Kátia entraram na minha casa com a mesma arrogância que sempre tinham exibido, mas eu podia ver as rachaduras agora. O fato do Ricardo estava brilhante nos cotovelos, de tanto uso. A mala da Kátia era uma imitação barata de uma marca cara. Os sapatos de ambos precisavam desesperadamente de limpeza. Como é que eu não tinha visto antes? Porque eu não tinha estado a olhar. Porque eu tinha aceite a narrativa que eles me venderam sem questionar. O Arthur já estava sentado na sala, a sua pasta de couro ao lado dele. A presença dele mudou imediatamente a dinâmica do espaço. Já não era uma reunião familiar, era algo oficial. Obrigada por terem vindo, disse eu sem um pingo de emoção na voz. Por favor, sentem-se. A Joana parecia que tinha chorado durante dias. A maquilhagem dela estava borrada, o cabelo por lavar preso num rabo de cavalo desajeitado. A Kátia mantinha o queixo alto, mas os olhos dela lançavam olhares nervosos entre o Arthur e eu. O Ricardo foi o único que tentou manter a fachada. Eleanor, não sei o que este cavalheiro vos disse. Começou ele, gesticulando para o Arthur com desprezo. Mas posso assegurar-vos que... Sentem-se, Sr. Sandoval, disse-o Arthur com uma voz que não permitia argumentos. E, por favor, abstenham-se de falar até ser a vossa vez. Isto não é uma negociação. É uma apresentação de factos. O Ricardo abriu a boca para protestar, mas a Kátia tocou no braço dele e ele afundou-se no sofá com uma expressão furiosa. O João estava de pé junto à porta, observando a cena em descrença. Alguém pode, por favor, explicar o que está a acontecer? Senta-te, filho, disse eu suavemente. Vais querer estar sentado para isto. O Arthur abriu a pasta e tirou a pasta de papel de embrulho. Colocou-a na mesa de centro com um som agudo que fez todos saltarem ligeiramente. Nesta pasta estão documentos públicos que detalham a situação financeira real da família Sandoval, começou o Arthur. Incluem relatórios de crédito, registros de propriedade, documentos judiciais por dívidas não pagas e comunicações de e-mail legalmente obtidas que revelam um padrão de fraude, manipulação. Isto é ridículo, explodiu o Ricardo. Não tenho direito de investigar as nossas vidas privadas. Registros públicos são exatamente isso, públicos, respondeu o Arthur sem pestanejar. E as comunicações de e-mail foram voluntariamente fornecidas por um servidor que detetou atividade suspeita relacionada com possível fraude de identidade. Mas se preferirem, posso chamar as autoridades e discutimos isto numa esquadra em vez de nesta sala de estar. O Ricardo fechou a boca. A Kátia tinha começado a chorar silenciosamente. Vamos começar pelo básico. Continuei eu, assumindo o controle da conversa. Vocês não têm propriedades, não têm negócios bem-sucedidos. A casa onde vivem é em aluguer. E vocês estão 3 meses em atraso. Tem múltiplos julgamentos contra vocês por dívidas não pagas. A vossa situação financeira é desesperadora e tem sido há anos. Toda a gente passa por dificuldades, tentou defender-se a Kátia, soluçando.
Isso não significa que mentiram. Interrompi eu. Mentiram sobre quem vocês são. Me mentiram sobre o que têm. E usaram essas mentiras para manipular o meu filho e aceder ao meu dinheiro. Virei-me para a Joana, que tinha a cabeça baixa, incapaz de me olhar nos olhos. Joana, tu sabias desde o início que João não ganhava dinheiro suficiente para manter a casa. Sabias que eu estava a ajudar. E em vez de sentires gratidão, em vez de teres a decência de ser honesta, tu coordenaste uma estratégia com os teus pais para me tirar mais dinheiro. Mantém-na por perto, escreveu a tua mãe. Ela é o teu seguro de vida. Essas foram as exatas palavras dela. Não é verdade. A Joana levantou. Os olhos dela arregalados de pânico. Eu não. Isso foi a minha mãe. Eu não concordei com. Aqui está a sua resposta, disse o Arthur, tirando uma impressão do e-mail. Tens razão, mãe. Desde que o João pense que me pode manter feliz, ele continuará a pedir ajuda à mãe dele. E ela tem demasiado orgulho para admitir que não pode continuar a ajudar. Essas são as tuas palavras, Joana, datadas de há 2 anos e meio. O João levantou-se tão abruptamente que a cadeira tombou para trás. Não pode ser verdade. Diz-me que não é verdade, Joana. Diz-me que não me usaste assim. A Joana não respondeu, apenas chorou, as mãos a tapar o rosto. E há mais, continuou o Arthur, implacável. Há 6 meses, o Sr. Sandoval tentou obter informações sobre a propriedade do João para usar como garantia para um empréstimo. A tentativa foi detetada e rejeitada, mas a intenção estava lá. Isso é uma acusação séria, gaguejou o Ricardo. Não tens provas que eu tenho a candidatura com o teu nome e assinatura? Interrompeu o Arthur. Tenho o relatório de investigação preliminar da instituição financeira e tenho provas suficientes para apresentar queixas criminais por tentativa de fraude e roubo de identidade. O silêncio que se seguiu foi denso, sufocante. O João olhava para a Joana como se ela fosse uma estranha, como se os 3 anos de casamento tivessem evaporado num instante. Por quê? Perguntou ele finalmente, e a voz dele soou, quebrada. Por que é que fizeste isto comigo? Eu amei-te. Eu teria feito qualquer coisa por ti. Porque somos pobres, gritou de repente a Kátia, levantando-se. Porque a tua mãe tem dinheiro e nós não. Porque a vida é injusta e às vezes tens de fazer o que for preciso para sobreviver. Achas que é fácil viver endividado? Achas que é fácil ver tudo a desmoronar-se enquanto outros têm poupanças guardadas? Então arranjem empregos, respondi eu friamente. Cortem as vossas despesas. Vivam dentro das vossas possibilidades. Essas são as opções que as pessoas honestas têm. O que as pessoas honestas não fazem é construir um esquema elaborado usando a própria filha como isca. Não chames a isso assim, implorou a Joana. Não foi um esquema. Eu amo o João. Eu amo-o mesmo. Tens uma forma muito estranha de mostrar amor, disse eu. Amor é honestidade. Amor é respeito. Amor não é transformar o teu parceiro num instrumento para defraudar a mãe dele. O João estava ainda de pé, imóvel, a olhar para Joana como se a visse pela primeira vez. E talvez estivesse finalmente a ver a verdadeira pessoa por trás da máscara perfeita que ela tinha usado todos estes anos. Observei-o a apertar os punhos ao lado do corpo, a mandíbula a apertar enquanto processava cada palavra, cada revelação. 3 anos, disse ele, finalmente, e a voz dele tremia com uma raiva contida. 3 anos a viver uma mentira. 3 anos a ser o teu boneco enquanto tu e a tua família me usavam para chegar à minha mãe. E o pior é que deixei que o fizesses. Fui tão estúpido, tão cego que te deixei tratar lá como lixo enquanto ela pagava a nossa vida. João,
Por favor. A Joana estendeu uma mão para ele. Mas o João recuou como se o toque dela o queimasse. Não me toques. Não me toques nunca mais. O Ricardo levantou-se então numa última tentativa de manter alguma dignidade. Isto é absurdo. Vamos lá, Kátia. Clu, não temos de ficar aqui a ouvir estas acusações ridículas. Sentem-se, Sr. Sandoval, disse o Arthur, com a voz tão afiada que até eu me sobressaltei. Ou posso fazer uma chamada e haverá polícias à vossa porta em 20 minutos. Tentativa de fraude de identidade é um crime federal. Podem estar a enfrentar 5 a 10 anos de prisão. Querem mesmo arriscar sair por aquela porta agora? O Ricardo congelou a meio do movimento. Vi medo real aparecer nos olhos dele pela primeira vez. Todo o seu orgulho, toda a sua arrogância, evaporou-se num instante. Ele afundou-se de volta no sofá, parecendo de repente o que realmente era. Um homem desesperado que tinha jogado um jogo perigoso. Perdido. O que queres? Perguntou a Kátia com uma voz quebrada. Dinheiro. Não, temos dinheiro. Sabes disso. Queres ver-nos na cadeia? Isso te daria satisfação? Não quero o vosso dinheiro, respondi eu. E honestamente, não. Quero ver-vos na cadeia, embora seja provavelmente o que merecem. O que eu quero é que este espetáculo termine. Que as mentiras parem. E que cada um de vocês enfrente as consequências das vossas ações. Virei-me para o Arthur. Quais são as nossas opções legalmente? O Arthur ajustou os óculos e verificou as suas notas. Podemos apresentar queixas criminais por tentativa de fraude. Isso levaria a uma investigação formal, possível pena de prisão para o Sr. Sandoval, um registro criminal permanente. Ou podemos chegar a um acordo em que a família Sandoval assine documentos legais admitindo as suas ações, prometendo não ter contato futuro com Eleanor ou Ryan, a menos que seja através de representação legal, e renunciam a qualquer reclamação sobre propriedades, heranças ou ativos financeiros dentro desta família. E se não assinarmos? Perguntou o Ricardo, com um último vislumbre de desafio. Então iniciarei o processo legal amanhã de manhã, respondeu Arthur sem pestanejar. E posso assegurar-vos que com as provas que tenho, não só enfrentarão queixas criminais, como todos os credores a quem devem dinheiro receberão cópias destes documentos. A vossa reputação, o pouco que resta dela, será completamente destruída. As ações civis seguir-vos-ão durante décadas. Observei a Kátia desmoronar-se. Não eram lágrimas manipuladoras. Era o colapso genuíno de alguém a ver o seu mundo a desintegrar-se. Ela agarrou-se ao braço do Ricardo, soluçando incontrolavelmente. Por favor, implorou ela. Por favor, não nos faças isto. Cometemos erros terríveis, mas somos seres humanos, estamos assustados, estávamos desesperados. O desespero não justifica a crueldade, disse eu, firmemente. Não roubaste apenas dinheiro meu, roubaste a minha dignidade. Fizeste-me pequena, insignificante, pobre na minha própria generosidade. E fizeste-o de propósito, estrategicamente, enquanto planeavas roubar mais. Levantei-me e caminhei até a janela, precisando de um momento para organizar meus pensamentos. Lá fora, a tarde desvanecia-se. As luzes da rua começavam a acender-se, uma a uma. Havia algo de poético nisso, em como a escuridão revelava as luzes que sempre estiveram lá, à espera da sua vez. Vou fazer algo que vocês nunca fizeram por mim, disse eu sem me virar. Vou dar-vos uma oportunidade. Uma única oportunidade que vocês não merecem. Virei-me para os encarar. Vocês vão assinar os documentos que o Arthur preparou. Vão admitir tudo o que fizeram. Vão prometer ficar longe desta família permanentemente. E, em troca, não apresentarei queixas criminais. Podem seguir com as vossas vidas, mesmo que sejam vidas cheias de dívidas e das consequências das vossas próprias ações. E
A Joana? Perguntou a Kátia, olhando para a filha que ainda olhava para baixo. A Joana é adulta, respondi eu. Ela fez as suas próprias escolhas e agora terá de viver com elas. Mas ela deixará de ser o meu problema. Virei-me para a minha nora. Então já não sentia raiva por ela. Apenas uma tristeza profunda por tudo que poderia ter sido e nunca foi. Joana, tu fizeste-me sentir que não era suficiente. Que a minha vida simples era uma fonte de vergonha. Mas a verdade é que a minha vida simples é honesta. É real. Não é construída sobre mentiras e cartões de crédito. Não preciso de fingir ser alguém que não sou para me sentir valiosa. E talvez essa seja a diferença entre nós. A Joana finalmente levantou os olhos. Os olhos dela estavam vermelhos, inchados, cheios de uma miséria que era talvez a coisa mais genuína que eu já tinha visto nela. Desculpa, sussurrou ela. Sei que é inútil agora, mas desculpa. Tens razão sobre tudo. Fui horrível contigo. E não foi só por causa do dinheiro. Foi por quê? Porque, quando eu olhava para ti, via tudo o que não era. Tu eras real, tu eras forte, e eu era apenas uma fachada vazia a tentar parecer importante. Podias ter mudado isso a qualquer momento, disse eu. Podias ter escolhido ser honesta, mas escolheste o caminho fácil de uma mentira. E agora esse caminho levou-te aqui. O João aproximou-se de mim. Então pegou nas minhas mãos e vi lágrimas rolarem pelo seu rosto. Mãe, lamento tanto. Fui um cobarde. Escolhi proteger o meu orgulho em vez de te proteger a ti. Falhei-te das piores maneiras possíveis. E se me deres outra oportunidade, passarei o resto da minha vida a provar-te que posso ser o filho que mereces. Abracei-o então porque, apesar de tudo, ele ainda era o meu filho. Ele tinha cometido erros terríveis. Tinha sido fraco e cobarde, mas pelo menos agora conseguia ver as suas falhas. Pelo menos agora estava disposto a enfrentá-las. Terás a tua oportunidade, sussurrei eu. Mas as coisas serão diferentes a partir de agora. Sem mais segredos, sem mais mentiras, e terás de reconstruir a tua vida por conta própria. Estarei aqui como tua mãe, mas não como a tua rede de segurança financeira. Entendo, disse o João, agarrando-se a mim. E aceito isso completamente. O Arthur tirou vários documentos da sua pasta. Estes são os acordos legais. Preciso que os três assinem. Ricardo, Kátia e Joana. Ao assinar, admitem os factos apresentados hoje e concordam em não ter qualquer contato com Eleanor ou Ryan, a menos que seja através de representação legal. Renunciam também a qualquer reclamação sobre propriedades, heranças ou ativos financeiros dentro desta família. E o divórcio? Perguntou a Joana, numa voz quase inaudível, olhando para o João. O João afastou-se de mim e olhou-a diretamente. Começarei o processo amanhã, disse ele. Este casamento acabou há muito tempo. Só não queríamos admitir. Ah, Joana acenou lentamente com a cabeça, aceitando o inevitável. O Ricardo pegou na caneta que o Arthur lhe estendeu. As mãos dele tremiam enquanto assinava. A Kátia assinou a seguir, as suas lágrimas manchando o papel. E, finalmente, a Joana, com uma expressão de derrota total, adicionou a sua assinatura. Mais uma coisa, disse eu, antes que eles pudessem sair. Quero que saibam de uma coisa. Não vos odeio. Talvez devesse, mas não odeio. Tenho pena de vocês. Pena porque construíram as vossas vidas sobre mentiras e agora têm de viver nas ruínas. Eu voltarei para minha casa modesta, para minha vida simples e dormirei em paz. Conseguirão dizer o mesmo? Ninguém respondeu. Não havia resposta possível. A família Sandoval deixou a minha casa naquela tarde como sombras derrotadas. O Ricardo já não andava com a arrogância que o caracterizava. A Kátia agarrava-se ao braço dele, ainda soluçando, a maquilhagem completamente arruinada. A Joana
Foi a última a sair, parando por um momento na porta, como se quisesse dizer algo mais. Mas no final, apenas baixou a cabeça e saiu. O Arthur ficou mais alguns minutos, organizando os documentos assinados e garantindo que tudo estava em ordem legal. Fizeste a coisa certa, disse ele antes de sair. Foste mais generosa do que eles mereciam. Não o fiz por eles, respondi eu. Fiz por mim, porque não quero que o amargor consuma o resto da minha vida. Já perdi tempo suficiente a ser invisível. Não vou perder mais tempo a vingar-me. O Arthur sorriu e deu-me um abraço paternal. O teu marido estaria orgulhoso de ti. Eu estou. Depois de ele sair, o João e eu ficamos sozinhos na sala. O silêncio era denso, mas não desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que finalmente podiam respirar depois de estarem debaixo de água durante demasiado tempo. O que vais fazer agora? Perguntei eu. O João esfregou o rosto com as duas mãos, um gesto de exaustão completa. Não sei. Acho que primeiro tenho de encontrar um sítio mais barato para viver. A casa. Não consigo ficar com aquela casa. Nem sequer quero ficar com ela. Cada parede lembrar-me-ia das mentiras. Vou vendê-la, pagar o que devo no empréstimo e procurar um pequeno apartamento que eu realmente possa pagar com o meu salário. É um bom plano, disse eu. Um plano honesto. Vou arranjar um segundo emprego, continuou ele, e havia determinação na voz dele agora. Talvez algo a tempo parcial à noite ou aos fins de semana. Não vai ser fácil, mas preciso de aprender a sustentar-me. Preciso de te provar que consigo fazer isso, que posso ser responsável pela minha própria vida. Não precisas de provar a mim, disse eu suavemente. Precisas de provar a ti mesmo. O João acenou com a cabeça, limpando uma lágrima que lhe rolava pela bochecha. Sim, tens razão. Sabes qual é a parte mais triste disto tudo, mãe? Que eu realmente amei a Joana. Ou pelo menos amei a pessoa que eu pensava que ela era. Mas essa pessoa nunca existiu. Era apenas um ato. E eu fui tão estúpido, tão cego que deixei que te tratassem como lixo enquanto ela pagava a nossa vida. Não és estúpido, disse eu. Eras ingênuo. Há uma diferença. Ingênuo é acreditar no melhor das pessoas. Estúpido é continuar a acreditar depois de elas te terem mostrado o contrário. Tu pelo menos finalmente abriste os olhos. Ficou comigo naquela noite. Eu dormi no meu quarto e dei-lhe o quarto de hóspedes. Aquele pequeno quarto que tinha sido dele quando era criança e que agora eu só usava para guardar caixas velhas. Ouvi-o a mexer-se durante a noite, incapaz de dormir, processando tudo o que tinha acontecido. E de manhã, quando acordei e desci para a cozinha, encontrei-o a fazer café. Bom dia, disse ele, com um sorriso cansado. Pensei em fazer o pequeno almoço, mas depois lembrei-me que sou péssimo a cozinhar, por isso só fiz café. Ri, e foi a primeira risada genuína que tive em semanas. O café está perfeito. Sentamo-nos à mesa da cozinha, como tínhamos feito tantas vezes ao longo dos anos. Mas desta vez foi diferente. Não havia segredos entre nós. Não havia mentiras a flutuar no ar. Havia apenas uma mãe e o seu filho a encontrarem o caminho de volta, um para o pum, outro. Mãe, disse o João depois de um longo gole de café, quero perguntar-te uma coisa e preciso que sejas completamente honesta comigo sempre. Podes perguntar, respondi eu. Consegues perdoar-me? Realmente não apenas dizer as em palavras, mas realmente perdoar-me no teu coração. Olhei-o nos olhos, aqueles olhos que eu conhecia desde que ele nasceu, e procurei dentro de mim a resposta verdadeira. Já te perdoei, disse eu finalmente. Mas perdoar não significa que tudo volte ao que era. Significa que não vou carregar o ressentimento. Significa que te dou a oportunidade de reconstruir a nossa relação.
Mas essa reconstrução levará tempo e terá de se basear em ações, não apenas em palavras. Entendo, disse o João. E estou disposto a fazer o trabalho pelo tempo que for preciso. As semanas seguintes foram um turbilhão de mudanças. O João pôs a casa à venda, encontrou um comprador surpreendentemente rápido. Um jovem casal animado por ter a sua primeira propriedade. O preço que ele conseguiu foi suficiente para pagar o empréstimo bancário e deixar-lhe uma pequena quantia de poupanças. Não muito, mas era um começo honesto. Encontrou um apartamento de um quarto num bairro mais modesto, a 20 minutos do seu trabalho. Era pequeno, com chão de linóleo gasto e uma cozinha minúscula, mas tinha boa luz natural e estava limpo. Ajudei-o a mudar-se, a carregar caixas e a organizar os seus poucos pertences. A Joana não apareceu. Enviou uma mensagem dizendo que enviaria alguém para buscar as suas coisas mais tarde. É melhor assim, disse o João enquanto colocávamos os seus livros numa prateleira improvisada feita de tijolos e tábuas. Um corte limpo, sem drama adicional. Ele também cumpriu a promessa de arranjar um segundo emprego. Encontrou algo num armazém, trabalho físico, carregar e descarregar mercadorias 3 noites por semana. Ele voltava para casa exausto, os músculos doridos. Mas havia algo diferente nos olhos dele. Havia orgulho. O orgulho genuíno de alguém a ganhar o seu próprio sustento através de esforço honesto. Eu, por minha vez, também estava a reconstruir. Tinha tomado uma decisão importante durante essas semanas de reflexão. Vendi uma das propriedades que o meu marido e eu tínhamos comprado décadas antes, um pequeno espaço comercial que alugávamos. Investi o dinheiro dessa venda num fundo de reforma mais seguro, usei uma parte para fazer algo que sempre tinha querido fazer: viajar. Nunca tinha viajado realmente. O meu marido e eu tínhamos falado em fazê-lo depois de ele se reformar. Mas a morte chegou antes de podermos realizar esses sonhos. E, depois da morte dele, tinha me convencido de que era tarde demais, que eu era demasiado velha, que era um desperdício de dinheiro. Mas agora, aos 68 anos, finalmente entendi que nunca é tarde demais para viver. Reservei uma viagem de 2 semanas à Costa Rica, um tour guiado para seniores com visitas a vulcões, praias e reservas naturais. Contei ao João sobre isso numa noite, enquanto jantávamos juntos na minha casa, como tínhamos começado a fazer todos os domingos. Mãe, isso é incrível, disse ele com um sorriso genuíno. Tu mereces. Isso e muito mais. Quando partes? Em 3 semanas. Estou nervosa, admiti eu. Nunca viajei sozinha. Sempre pensei que precisava de alguém comigo. Vai, correr tudo bem, assegurou-me o João. Tu és a mulher mais forte que conheço. Se conseguiste enfrentar a Joana e os pais dela, consegues enfrentar qualquer coisa. No dia antes da minha viagem, o João apareceu à minha porta com uma caixa embrulhada em papel de presente. Abre, disse ele com um sorriso tímido. Dentro havia uma câmara digital, uma simples para iniciantes, para capturar todos os momentos, explicou ele. E talvez, se quiseres, quando voltares, possas mostrar-me as fotos e contar-me tudo sobre a tua aventura. Abracei-o apertado, sentindo o meu coração encher-se de uma emoção que eu não conseguia nomear. Exatamente. Era amor, sim, mas era também orgulho. Orgulho em ver o meu filho finalmente tornar-se o homem que eu sempre soube que ele podia ser. 2 meses depois daquela confrontação na minha sala, recebi uma carta. Era da Joana. O envelope chegou numa terça-feira à tarde com o meu nome escrito naquela caligrafia perfeita que ela sempre tinha tido. Deixei-o na mesa da cozinha, durante horas, sem ousar abri-lo. Finalmente, com uma chávena de chá na mão e o sol a pôr-se lá fora, quebrei o selo. A carta era longa, escrita à mão em várias páginas. A Joana detalhou como tinha começado a terapia, como estava finalmente a enfrentar os problemas que tinha ignorado durante anos.
falou sobre como os pais dela e ela sempre tinham vivido acima das suas posses. Como o medo de perder a face os levou a tomar decisões cada vez mais desesperadas. Pediu desculpas, repetidamente, admitindo que nenhum pedido de desculpas podia reparar o dano que ela tinha causado. No final da carta escreveu algo que me marcou: mostraste-me o que é dignidade real. Não a dignidade falsa que vem do que se possui, mas a verdadeira dignidade que vem de como se tratam os outros e como se tratam a si mesmos. Desejava ter aprendido essa lição mais cedo. Desejava ter tido a coragem de ser real em vez de perfeita. Não respondi à carta. Não porque fosse cruel, mas porque sentia que já não havia nada a dizer. Ela estava no seu próprio caminho de cura, e eu estava no meu. Os nossos caminhos tinham se cruzado, tinham colidido violentamente, e agora estavam a separar-se, e estava tudo bem. A viagem à Costa Rica mudou algo fundamental dentro de mim. Não foi apenas a paisagem. Embora os vulcões e as praias de areia branca fossem mais bonitos do que qualquer fotografia conseguia capturar, não foram apenas as pessoas que conheci no tour. Embora partilhar histórias com outros idosos que também tinham decidido finalmente viver os seus próprios sonhos fosse reconfortante, foi algo mais profundo. Foi a descoberta de que eu podia existir plenamente, sem me definir através dos outros, sem ser a esposa de alguém, sem ser a mãe sacrificada, sem ser a sogra invisível. Eu podia ser apenas Eleanor. E isso era suficiente. Regressei com centenas de fotografias e uma sensação de leveza que não experimentava há décadas. O João veio buscar-me ao aeroporto e, quando me viu a sair do terminal com a minha mala e um enorme sorriso no rosto, abraçou-me com uma força que quase me tirou o fôlego. Pareces diferente, disse ele, a estudar o meu rosto. Pareces livre. Sinto-me livre, respondi eu. E era verdade. Comíamos a refeição que eu tinha preparado com ingredientes frescos do mercado. Contei-lhe sobre a caminhada pela floresta nublada. Sobre o momento em que vi um bicho preguiça pendurado numa árvore a poucos metros de distância. Sobre a noite em que todo o grupo ficou acordado na praia a observar tartarugas marinhas a desovar. Conheci uma mulher chamada Helena, disse eu. Contei-lhe que ela tem 72 anos e acabou de fazer a sua primeira maratona. Ela disse-me algo que não consigo parar de pensar. Passei 50 anos à espera da permissão de outra pessoa para viver a minha vida. Finalmente percebi que a única permissão de que eu precisava era a minha própria. O João sorriu, mas havia uma tristeza nos olhos do dele. Gostava que não te tivesse demorado tanto tempo a dar-te essa permissão. Mãe, gostava de não ter sido parte do que te atrasou. Não te tortures com o passado, disse eu, tocando na mão dele. O que está feito, está feito. O que importa é o que fazemos agora. E agora, ambos escolhemos viver com honestidade. É isso que importa. Os meses seguintes trouxeram mais mudanças. Todas elas positivas. O João recebeu uma promoção no trabalho. Não enorme, mas significativa. Com o aumento de salário e as suas poupanças do segundo emprego, ele finalmente conseguiu deixar o trabalho noturno no armazém. Ele ainda vivia no seu pequeno apartamento, mas agora tinha transformado num verdadeiro lar. Tinha pendurado quadros nas paredes, comprado plantas para as janelas, até adotado um gato de um abrigo local. O nome dele é Chance, disse ele quando me apresentou ao gato laranja a ronronar no colo dele. Porque esta é a minha segunda oportunidade, e não a vou desperdiçar. O divórcio da Joana foi finalizado sem drama. Ela não pediu nada além dos seus pertences pessoais. Ela, finalmente, tinha arranjado um emprego. Algo modesto num escritório administrativo e tinha alugado um pequeno estúdio noutra parte da cidade. Soube, através do João que ela tinha cortado o contato com os pais dela, que precisava de distância para curar.
Não senti satisfação ao ouvir isso. Apenas uma tristeza silenciosa por uma família que se tinha autodestruído com mentiras. Quanto ao Ricardo e a Kátia, soube pelo Arthur que eles tinham finalmente declarado falência. Perderam a casa que alugavam, perderam o carro, perderam tudo, mudaram-se para a habitação social e ambos encontraram empregos temporários onde podiam. Foi uma queda dura, mas talvez necessária. Às vezes as pessoas conseguem reconstruir depois de atingirem o fundo. Eu continuei a viajar. Depois, da Costa Rica veio um cruzeiro caribenho com um grupo de amigas que tinha conhecido num clube do livro. Depois uma viagem às ruínas maias na Guatemala. Cada viagem ensinou-me algo novo, não apenas sobre o mundo, mas sobre mim mesma. Aprendi que amava a aventura, que não tinha tanto medo do desconhecido como pensava, que a solidão podia ser companhia quando se abraçava em vez de se temer. Também comecei a ser voluntária num centro comunitário, a ensinar outras, mulheres mais velhas, a usar computadores e a internet. Muitas delas tinham histórias semelhantes à minha. Vidas dedicadas aos outros, gradual invisibilidade, uma perda da própria identidade. Ver os olhos delas iluminarem-se quando aprenderam a enviar o seu primeiro e-mail ou a fazer uma videochamada com um neto distante encheu-me de um propósito que eu não sabia que precisava. Numa tarde de primavera, quase um ano depois daquele jantar que mudou tudo, o João apareceu à minha porta com alguém. Era uma mulher da idade dele, com cabelo castanho curto e um sorriso genuíno. O nome dela era Lea, e ela trabalhava como engenheira na mesma empresa do João, embora noutro departamento. Mãe, queria que conhecesses a Lea, disse o João, e havia nervosismo na voz dele, mas também esperança. Temos saído há alguns meses. Nada sério ainda. Estamos a ir devagar, mas... Bem, é importante para mim que a conheças. A Lea apertou-me a mão firmemente. É um prazer conhecer, lá, será, Eleanor. O João falou-me tanto de si, da sua força, da sua bondade e da sua incrível coleção de fotos de viagem. Gostei dela imediatamente. Havia algo de genuíno nela, algo sem pretensões. Os três sentamo-nos na sala e falamos durante horas. A Lea contou-me sobre o seu trabalho, sobre como tinha crescido numa família operária, sobre como valorizava a honestidade acima de tudo, porque tinha visto o que as mentiras podiam destruir. O João contou-me o que aconteceu com a ex-mulher dele, disse ela em certo momento, olhando-me diretamente nos olhos. E quero que saibas que eu nunca seria capaz de algo assim. Os meus pais ensinaram-me que a dignidade não vem do que se tem, mas de como se tratam as pessoas. E posso ver que compreendes isso melhor do que ninguém. Quando saíram naquela noite, senti, por esperança pelo meu filho, pela primeira vez em muito tempo. Talvez desta vez ele tivesse encontrado alguém real, alguém que o valorizasse por quem ele era, não pelo que podia fornecer. Alguém que me visse como uma pessoa, não como um banco ambulante. Hoje, enquanto escrevo isto mentalmente, sentada na minha poltrona favorita, com uma chávena de chá e o meu novo gato chamado Liberdade a dormir aos meus pés, percebo quanto a minha vida mudou. Passaram-se 18 meses desde aquele jantar. 18 meses desde que finalmente encontrei a minha voz depois de anos de silêncio. A minha relação com o João é mais forte do que nunca, mas de uma forma diferente. É agora uma relação de iguais, adulto para adulto, construída sobre respeito mútuo e honestidade. Ele vem jantar todos os domingos, por vezes sozinho, por vezes com a Lea. Falamos de tudo, do trabalho dele, das minhas viagens, dos seus planos futuros, e quando ele menciona que está a passar por dificuldades financeiras com alguma coisa, pede-me conselhos, mas nunca dinheiro. E eu dou-lhe os conselhos de bom grado, orgulhosa de ver como ele aprendeu a resolver os seus próprios problemas.
Aprendi que o amor não requer sacrifício constante, que se pode amar profundamente sem se perder no processo, que estabelecer limites não é egoísmo, é sobrevivência, que família verdadeira é construída sobre a honestidade, não sobre segredos e mentiras convenientes. Aprendi também que nunca é tarde demais para recomeçar. Há quase 70 anos, estou finalmente a viver a vida que sempre quis, mas que nunca me permiti ter. Viajo, tenho amigos, tenho hobbies, tenho uma identidade para além de mãe e esposa, e é libertador de formas que eu nunca imaginei serem possíveis. Às vezes, pergunto-me, o que teria acontecido se eu nunca tivesse confrontado a Joana naquela noite? Se eu tivesse permanecido invisível a engolir as minhas palavras, a pagar silenciosamente por uma vida que não era minha? Provavelmente, ainda estaria a fazer-lo hoje. Provavelmente teria morrido um dia sem nunca ter vivido verdadeiramente, sem nunca ter sabido quem era Eleanor, para além dos papéis que desempenhava para os outros. Mas não aconteceu assim. Encontrei a minha voz. E essa voz libertou-me de uma prisão que eu tinha construído para mim, com boas intenções e amor mal compreendido. Se há uma coisa que aprendi com tudo isto, é que a família não te deve quebrar. Não te deve fazer menor para que os outros se sintam grandes. Não deve exigir a tua invisibilidade como preço de pertencimento. Família verdadeira vê-te, valoriza-te, honra-te. E se a família em que nasceste ou a que construíste não fizer isso, então tens o direito, até o dever para contigo mesma, de criar novos limites ou até novas famílias. E se esta história ressoa contigo, se alguma vez sentiste que a tua generosidade se tornou a tua invisibilidade, se ficaste em silêncio quando devias ter falado, quero que saibas uma coisa: nunca é tarde demais para encontrar a tua voz. Nunca é tarde demais para estabelecer limites. Nunca é tarde demais para escolher a tua própria dignidade em vez de uma paz falsa. A verdadeira paz não vem de evitar conflitos. Vem de viver em alinhamento com os teus valores, de seres honesto contigo mesmo e com os outros, de saberes que mereces respeito tanto quanto dás. E se estou em paz hoje, se durmo bem à noite, se acordo todas as manhãs com gratidão em vez de ressentimento, é porque finalmente aprendi que cuidar de mim não é egoísta. É a fundação a partir da qual posso amar os outros de forma saudável. Porque no final, a lição mais importante que aprendi é esta: não pode servir de um copo vazio. E durante anos, esvaziei-me completamente a tentar encher os outros. Agora encho-me a mim primeiro. E a partir dessa plenitude, posso partilhar com os outros sem me perder no processo. Essa é a minha história, a história de como deixei de ser invisível. E se alguém precisa de a ouvir hoje, espero que a encontre no exato momento em que precisa dela.